Situação muito recorrente que infelizmente está acontecendo nesse momento de greve do INSS, reforma de previdência e tudo mais, onde o segurado muitas vezes tem que passar numa perícia médica e essa perícia médica é remarcada 2 meses para frente, 5 meses para frente e consequentemente ele depende do benefício para se manter ou depende do seu salário aí para receber e continuar trabalhando e tudo mais. E aí o INSS prorroga essa marcação de perícia e aí o segurado fica naquela situação, bom, e agora? Eu volto a trabalhar ou eu fico esperando a decisão do INSS? Porque eu não estou recebendo de nenhum lado, em que situação eu me vejo, né? Então, ou seja, eu posso trabalhar e receber o auxílio-doença? É uma grande dúvida que eu estou recebendo aqui e eu quero explicar detalhadamente como isso funciona para você, tá? E o que os superiores aí, tribunais, já têm de decisão sobre isso, especificamente aí o STJ já teve até matéria de repercussão geral, o tema 10.13 que eu coloquei aqui, e a gente vai trabalhar direitinho nesse tema para você entender. Então vamos pegar uma situação hipotética aqui, né? O segurado veio a sofrer um acidente, infelizmente ele não consegue trabalhar, solicitou benefício aí por incapacidade temporária junto ao INSS, né? Conhecido auxílio-doença. A perícia estava marcada para daqui 20 dias, e aí ele voltou, foi na perícia, chegou lá, porta fechada do INSS, teve que fazer uma remarcação. Infelizmente o INSS que ele passou na perícia estava de greve, ou estava lotado, ou não conseguiu, remarcou para daqui 4 meses a perícia dele em função da greve, em função dos problemas que a Previdência Social está passando. E aí a pessoa que depende do salário todo mês se vê naquela situação, bom, agora eu volto a trabalhar, ou eu fico esperando a situação do benefício aí, o resultado do INSS. Chega lá na segunda vez, de novo, remarca um outro dia e essa pessoa fica 6, 7 meses nessa situação e muitas vezes não consegue trabalhar. Bom, pessoal, o STJ já definiu material sobre isso e a gente tem que trabalhar com esse tema para você entender direitinho, porque está acontecendo muito, tá? Ainda mais agora nessa situação de greve que o INSS está passando, e a gente tem que ter algum fundamento para conseguir discutir essa situação, para não prejudicar a parte mais hipossuficiente da situação, como sempre é o segurado. Você tem a empresa de um lado, também ficando numa situação difícil, e você tem o INSS também do outro lado, e quem sobra é sempre para o segurado, que é o mais prejudicado da história, e aí os superiores tribunais aí tem que decidir a matéria, não pode ficar sem decisão. Então vamos lá para a gente entender na tela o que o STJ já definiu sobre isso, é o tema 10.13, vem comigo. Olha só. Então, esse tema, pessoal, já foi transitado em julgado, eu já até trabalhei com ele aqui, mas como está acontecendo muito, eu quero voltar a tratar desse tema mais especificamente em função da greve do INSS. Então, olha só o que ele diz, a questão que foi submetida a julgamento. A possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do regime geral, que é o INSS, né, de caráter substitutivo de renda, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício. Então, volta aqui. Então, o STJ decidiu o seguinte, olha, é possível receber o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, no período concomitante em que o segurado estava aguardando a decisão do benefício e recebendo um salário em função do seu trabalho. Se você estava trabalhando e aí você estava esperando o aguardo aí da resposta do auxílio-doença, eu posso receber os dois? Vai me atrapalhar em alguma situação? Posso receber o meu salário da empresa e posso receber o auxílio-doença? E aí foi definida a tese, volta lá para você entender. Então, olha só, tese firmada, né? No período entre o indeferimento administrativo e a implantação do auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez mediante decisão judicial, o segurado regime geral tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente, né? Então, volta aqui. Então, entenda que mesmo se você voltar a trabalhar e o INSS entender que você estava incapacitado, né, o processo judicial entender que você estava incapacitado, você vai ter direito de receber o seu benefício aí por incapacidade laboral, seja a aposentadoria por invalidez, seja o auxílio-doença. Eu sei que a gente fica numa situação de grande vulnerabilidade quando está nessa situação, mas fique tranquilo, se você conseguir voltar a trabalhar, porque a sua perícia foi remarcada para 10 meses, 6 meses depois, e você já recuperou sua capacidade de trabalho,
pode voltar, que esse período aí, se você estiver incapacitado, o INSS deve pagar para você. Se ele não pagar na via administrativa, de forma administrativa, busque um profissional de sua confiança para ele entrar com um processo judicial e conseguir restabelecer todas essas verbas aí para você, que você tem direito, de acordo com o tema 10.13 do STJ, já está definido, já está transitado e julgado, tá bom? Vem com a gente que amanhã tem papo previdenciário. Até lá, tchau!